21 de janeiro de 2025, nesta terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus por nos encontrarmos nesta manhã, desta terça-feira. Hoje celebramos Santa Inês, a jovenzinha mártir, uma santa muito importante para a igreja, porque além de ter vivido nos primeiros séculos do cristianismo, o nome de Santa Inês foi colocado no cânon romano. Todas as vezes que nós rezamos a oração eucarística 1, a qual nós chamamos de cânon romano, nós proclamamos, nós mencionamos o nome de Santa Inês e de muitos outros mártires, Cecília, Anastácia, enfim. É muito, muito interessante, uma santa importante para nós. Santa Inês viveu no século III, no finzinho do século III, no início do século IV. Morreu mais ou menos no ano 305. Ela viveu numa época ainda da perseguição romana aos cristãos. Desde adolescente, Santa Inês descobrindo, se encontrando com Jesus Cristo, ela tomou por decisão entregar a sua virgindade, consagrar a sua virgindade ao Senhor Jesus. Então ela se decidiu permanecer virgem desde adolescente, Fez o voto de virgindade perpétuo, É muito bonito, nós vemos várias santas, que fizeram este voto, sobremaneira nesse tempo em que o cristianismo era perseguido, Santa Cecília, Santa Inês e tantas outras, Santa Inês era, segundo os relatos, uma moça muito linda, muito linda. E chegou um certo momento que ela foi denunciada como cristã, porque ser cristã nesta época, nesse tempo, no Império Romano, era um crime, Ela foi denunciada pelo crime de ser cristã e foi levada até o juiz, um juiz romano, e o juiz a intimidou, mostrando alguns instrumentos de tortura, mas mesmo assim Santa Inês não abaixou a cabeça, continuou firme no seu propósito de virgindade. O juiz mandou que a levassem para um prostíbulo e os guardas a levaram, e ali naquele lugar muitos tentariam tirar a virgindade dela de maneira forçada. Conta a história que um homem tentou possuí-la, sexualmente, e naquele mesmo instante este homem teve um mal súbito, Ficou muito mal, teve alguma manifestação de saúde de maneira súbita, e depois a própria Santa Inês toca este homem com suas mãos e rezando, ela obtém de Deus a cura para ele. Depois daquele momento, no prostíbulo, ninguém mais se aproximou, ficaram todos com medo. A notícia chegou ao juiz romano, que deu a ordem dos guardas, que os guardas deveriam decapitá-la. E ela foi decapitada. A palavra Inês no grego significa pura, na língua latina a palavra significa cordeiro. Por isso hoje, apenas uma questão de curiosidade, você que gosta de crescer no conhecimento da igreja, é por isso que hoje, no dia de Santa Inês, são levados para diante do Papa, cordeiros, são levados ovelhas, São levadas ovelhas diante do Papa. O Papa abençoa as ovelhas, porque dessas ovelhas serão tiradas as lãs, com as quais
se tecerão os palhos que são entregues aos arcebispos ao longo de todo o ano. Então, é uma questão de curiosidade. Depois vocês pesquisam no Google, porque aqui não é o momento de ficar muito explorando isso, né? Digita lá como são feitos os palhos dos arcebispos. Palio é aquela indumentária litúrgica que um arcebispo usa por cima da casula, por cima do crucifixo, né? Geralmente de cor branca e preta, né? Isso é feito de lã, a lã das ovelhas que são abençoadas hoje, no dia de Santa Inês, né? Porque o nome Inês significa cordeiro, né? Significa pureza também. Muito bonito isso. Então, depois dá uma pesquisada lá. Palio dos arcebispos, como são feitos. E aí você vai ter uma explicação melhor de como é realizado o rito da bênção das ovelhas hoje para a extração da lã, né? Nós temos na igreja muita coisa, muitos detalhes, né? Muitos detalhes, e aí está a beleza da igreja católica, né? Então, meus queridos, hoje pensamos a intercessão de Santa Inês, que nos ajude também a nos mantermos fiéis a Deus, né? Nós que por tão pouco trocamos a Deus por tantas outras coisas, né? Todos nós. Então, que possamos prezar pela nossa vocação, prezar pelos nossos, vamos dizer assim, né? Pelas nossas alianças, pelos nossos contratos de fidelidade que nós prestamos a Deus, que nós consigamos ser fiéis. É um grande testemunho, né? De Santa Inês para nós, um grande exemplo. Muito bem, nós vamos meditar nesta manhã desta terça-feira a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até ao fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daquele que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento, assim por meio de 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus. Encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito como sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje um texto, assim a gente proclama, e é bastante desafiador compreender esse texto sozinho, né? Bastante desafiador. Gostaria de começar com esse versículo 19. Nós hoje proclamamos o capítulo 6, né, de Hebreus. Olha o versículo 19. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida.
segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário. Essa primeira parte desse versículo 19, a esperança com efeito é para nós qual âncora da vida, segura e firme. É muito interessante que o texto está falando exatamente sobre isso hoje, né? Nós vemos em toda a revelação, em toda a tradição bíblica, que Deus ele fez muitas promessas, né? E Ele haverá de cumpri-las, uma a uma, até o fim, né? A esperança é um dom, é uma virtude teologal que nós chamamos, né? É uma das 3 virtudes teologal, né? A fé, a esperança e a caridade ou amor, né? A esperança é uma virtude teologal, ou seja, é um dom sobrenatural. Nós não temos por nossa própria iniciativa. A esperança é esse dom sobrenatural que Deus derrama sobre nós, né? Pela vida de virtudes, pela vida de oração, pela vida sacramental, né? Pela vida de fidelidade a Deus, pela vida de santidade. E essa virtude que vem dos céus, ela nos capacita a não perdermos de vista a promessa que é a promessa principal de todas, que é a promessa da salvação eterna, né? A habitação eterna nos céus, né? Por quê? É muito interessante que nós vemos a nossa vida, o mundo de hoje, né, minha gente? O mundo de hoje facilmente desmistifica, né, o sagrado nas nossas consciências, no nosso coração, né? O barulho do mundo, as preocupações da vida, a situação do dia a dia, pode nos fazer de maneira muito fácil perder de vista a questão da redenção, a questão do céu, a questão da salvação, né? E nós podemos passar a viver uma vida aqui, todos nós temos esse risco, sem considerar o que vem depois. Então a virtude da esperança é aquilo que é esse dom que não nos permite deixar de esperar o que vem depois. Deu para entender? Né? Então a virtude da esperança, ela provoca em nosso coração, em nossa alma, em nossa consciência, um certo temor de Deus. Opa, eu vou viver o que eu tenho que viver aqui, eu vou fazer da minha vida o que eu quero fazer no hoje, mas eu tenho que dar uma considerada do que vem amanhã. E quando eu faço isso, né? Quando eu faço isso, é porque eu sou detentor da virtude da esperança. Isso é muito bonito. Então a esperança é uma âncora. Você sabe que no navio a âncora é aquilo que fixa o navio em alguma superfície, né? Quando o navio ele chega na costa, quando a âncora é jogada, ou até mesmo afastado, né? Ela prende o navio de modo que ele fica fixo e ninguém consegue tirá-lo. Então, a esperança é essa âncora que nos permite, a cada um de nós, não sermos tirados de Deus pelos barulhos do mundo. E olha, minha gente, convenhamos, quanta coisa hoje em dia facilmente pode nos tirar de Deus. Os nossos próprios anseios, nossos próprios sonhos, as desordens, muitas vezes que nós idealizamos, que nós temos em nosso coração, né? Os nossos apegos, os nossos vícios, né? E tantas outras coisas, os nossos pecados, né? O pecado raiz, aquela brecha pela qual nós sempre escorregamos. Tantas coisas podem nos tirar de Deus. Mas quando nós estamos pela oração, né? Pela busca de Deus, ancorados em Deus, ninguém nos tira, ninguém mexe conosco. Eu dizia isso na minha missa no domingo à noite, eu dizia isso na minha homilia. Ainda ao povo, né? É uma coisa até mesmo um pouco, vamos dizer assim, provocativo isso, né? É muito provocativo isso. Mas eu dizia assim, ainda que nós levemos os nossos pecados até o último suspiro, e de fato nós levaremos, né, minha gente? Nós somos muito falhos. Ainda assim,
que nós nunca desistamos de estar em Deus. Porque o demônio, pelos nossos pecados, ele quer nos fazer desistir de Deus, nos envergonhar de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Que se esconderam, né? No paraíso depois de terem pecado. Então, que nós, hoje, olha que bonito, leve para o seu dia essa frase: Senhor, eu desejo estar ancorado no vosso coração, ou no coração do vosso Filho Jesus, e que ninguém me tire de lá. Pode vir tempestades, pode vir pecados, pode vir situações, pode vir tantas coisas, mas que eu esteja ancorado sempre, 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 nada me tire desse coração tão perfeito. Olha que bonito isso. De maneira geral, o texto todo está falando sobre isso, né? É claro, Deus fez uma promessa a Abraão, diz o autor da carta aos Hebreus hoje, né? E Deus teria que prometer, que jurar por alguém quando ele fez uma promessa. Quando a gente promete alguma coisa, a gente coloca alguma coisa como testemunha ou como um instrumento do juramento, né? E Deus jurou por quem? Porque não existe ninguém maior do que ele. Então ele jurou por ele mesmo. Eu juro por mim mesmo que eu irei cumprir, né? Quando a gente vai jurar para alguém, o que é uma jura, né? O que é jurar? É você, se você não cumprir aquilo, você entrega algo maior para a pessoa. É uma garantia para a pessoa. Por exemplo, eu pedi emprestado R$100 para a Dona Maria. E a Dona Maria disse: você precisa me pagar, você não vai esquecer de me pagar depois. E eu disse para a Dona Maria: Dona Maria, eu juro, né? Vamos supor assim, eu juro pelo meu carro que eu vou pagar. Ou seja, é um instrumento de juramento. Se eu não te der esses R$100, você pega o meu carro, né? A gente geralmente jura por Deus, né? Porque é algo que não existe maior do que Deus, né? Então a gente jura por Deus, que é até chega a ser até pecado em algumas situações, né? Você colocar Deus como instrumento de troca por coisas inferiores, né? Por isso que é pecado colocar o nome de Deus em vão, né? Você está falando assim, no fundo, que se necessário você entrega a Deus, você despacha Deus por aquilo, você coloca aquilo como maior do que Deus, por isso que é pecado, né? Então Deus jurou por si mesmo: eu juro por mim mesmo que eu cumprirei a promessa, né? Qual a promessa? A promessa da terra prometida, a promessa do céu, a promessa da salvação, a promessa da bênção, a promessa da posteridade incontável como a areia da terra. Não foi essa areia do mar, né? Não foi essa promessa que Deus fez a Abraão? Então Deus jurou por si mesmo, né? E aí, minha gente, nós vemos aqui, é muito interessante que depois de Abraão vai passar tantos séculos, né? E as promessas que Deus fez, elas irão se desabrochando no tempo, irão se cumprindo. E a própria palavra de Deus é testemunha da sua capacidade de cumprir, né? Não precisa se chegar ao termo, lá na frente, para se saber que Deus irá cumprir, porque Ele já o fez ao longo de toda a história. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Nós vemos no livro da Bíblia, né? A Bíblia, do começo ao fim, é o mais fiel testemunho de que Deus ele está fazendo cumprir a sua palavra, e até o fim dos tempos ela se plenalizará, né? Olha só, o Antigo Testamento inteirinho era a promessa, a espera de alguém que viesse como Messias, e o Messias veio, né? O Novo Testamento é um testemunho desse Messias que veio, né? E que virá uma segunda vez para plenalizar toda a promessa que o Pai fez. Então, nós que somos tão frágeis nas nossas promessas, né? Uma prova disso é que em todos os anos a igreja nos entrega. Daqui a pouco a gente vai começar a quaresma, né? Nós estamos num tempo comum
uma parte pequena, e esse ano a quaresma mais cedo, que é o tempo de nós renovarmos as chamadas promessas do nosso batismo, né? Na vigília da Páscoa, é feita de maneira pública para toda a Assembleia a chamada renovação das promessas batismais. Na renovação nós renunciamos ao mal, né? Ora, mas já não fizemos isso, ou fizeram por nós no dia do nosso batismo? Sim, mas nós somos muito frágeis, minha gente, né? Olha, a igreja coloca uma vez por ano a quaresma e o ciclo da Páscoa para nós renovarmos o nosso batismo, porque nós perdemos de maneira muito fácil, né, a graça. Nós perdemos muito fácil, né, a promessa de Deus, porque nós desonramos, não porque Ele desonra. Por isso, a oportunidade de sempre recomeçar. Hoje, você que está me escutando, faça uma promessa diante de Deus: Senhor, me ajude a recomeçar uma vida de amizade junto de vós, uma vida de oração. Eu quero recomeçar, eu quero começar do zero, E a nossa vida é sempre uma oportunidade de recomeço, né? É sempre uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade sempre de refazermos o que não deu certo. Aí está a beleza da vida, né? Porque Deus, minha gente, uma vez que Ele promete, Ele cumpre. Deus é perfeito, mas nós não. Nós não, né? Ele jurou por si mesmo, prometeu a Abraão, foi cumprindo o que prometeu. Nós vemos isso, mas nós vemos na descendência de Abraão que o homem nem sempre cumpriu o que prometeu. A sua parte, né? Nem sempre. Né? Então, é um texto muito bonito hoje e que desperte em nós esse desejo de sempre estar recomeçando, né? Recomeçar e nos diversos âmbitos da vida. Tem muita gente, sabe, minha gente? Tem muita gente que vive uma vida presente, mas é apoiado no passado. Tem muita gente que vive de passado, sabe? Parece que não deu certo ontem, então é para toda a vida que não vai dar certo. E não é assim. Hoje, peçamos ao Senhor esse versículo belíssimo, 19. Senhor, me ajude a permanecer ancorado no coração de vosso Filho. E esse estar ancorado em Deus, estar em Deus é que nos possibilita olhar para frente e seguir, né? Então, que bonita essa palavra de hoje, né? Que ela nos ajude, nos estimule. E hoje, peçamos a intercessão de Santa Inês, virgem e mártir da igreja, que foi tão fiel, né? Uma jovem, um testemunho vivo, minha gente, de uma jovem que viveu ancorada no coração de Jesus. Ninguém nunca a tirou de lá, né? Peçamos sua intercessão e que nós também consigamos sempre permanecer em Deus e fazer da nossa vida sempre uma renovação, fazer da nossa vida sempre um renovo, algo novo. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.